Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Ele está dizendo, eles serão tribo, como teus irmãos. É isso que ele é isso que ele está querendo dizer para nós. No versículo 8 diz assim: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar até mim, disse ele, para que os abençoe. E Deus é tão fantástico que ele frisa para nós aqui qual era a situação de Jacó naquele momento. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que ele não podia ver. José, pois, fê-los chegar até ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, porque, calcula comigo, a mão direita, sendo Efraim, vai sair no lado esquerdo de José, a mão esquerda no lado direito. Então, isso foi propositalmente. Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, que estava à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, que estava à direita de Israel, e fê-los chegar até ele. Né? Porque você entende, quem era o primogênito de José era Manassés, não era Efraim. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Pegou a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Né? E a mão esquerda e pôs sobre a cabeça de Manassés. E ali fez um cruzamento. E abençoou a José. Como assim abençoou a José? Ele abençoou a José, porque essa bênção é estendida de pai para filho. Mas ele tomou os 2 filhos de José. Mas ele abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe a estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. E multidão é um significado de plenitude. Efraim significa frutífero, multidão, plenitude. Se você pegar, se você pegar no tradutor, se você conseguir fazer essa busca, você vai ver que o sentido é o mesmo. E a gente vê isso lá nas cartas de Romanos, escrita por Paulo, que era a plenitude dos gentios, que ali estava sendo transformado na plenitude dos gentios. Tudo isso é revelação. Então disse, e cresçam em multidão no meio da terra. Agora é a parte mais fantástica da revelação. Porque a gente pode achar aqui que humanamente, José também achou isso, né? É fantástico. Humanamente, Jacó errou, porque o primogênito deveria ser Manassés e não Efraim. E José se apercebeu disso.
Isso não soou bem para José. Olha o que diz o versículo. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, porque essa é a ordem perfeita. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Ora, José pensou: meu pai não está enxergando muito bem, eu vou tentar corrigir essa ordem, a ordem dos fatores. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando por vós Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, a qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Então ele passou a bênção profética, a mesma que se estendia de Abraão, de Isaac, ele passou agora para Efraim. E Efraim significa frutífero. Efraim significa frutífero, outras traduções botam como fecundo, que dá no mesmo, aonde se dá uma multidão, onde a gente consegue enxergar uma plenitude. Você acha que Deus fez toda essa obra aqui por acaso? Você acha que tudo isso foi planejado por Deus para que hoje a gente pense assim: ah, tá, nós somos os gentios e pronto? Você acha? Efraim significa frutífero. Frutífero. Você pode verificar no hebraico. E isso é uma promessa tremenda, porque o povo de Israel, então, você já conhece a história, é instituído as 12 tribos de Israel. Deus entra em aliança com o seu povo no deserto, né? Instituído ali o templo. Depois vem a época dos reis. Quando chega na época dos reis, nós temos os reis de Israel. E esse reino de Israel, ele é dividido, porque Salomão entra em pecado com Deus, se envolvendo com mulheres. Salomão entra em pecado com Deus, adorando ídolos e outros deuses. Então Deus promete que iria dividir esse reino. E Deus faz a divisão do reino de Israel. Depois que Salomão morreu, Roboão ficou responsável pelo reino de Israel. Mas esse reino ele foi dividido. Esse reino foi dividido por vontade de Deus. Jeroboão ficou responsável pelas 10 tribos de Israel. E isso é uma profecia tremenda vinda da parte de Deus, porque ele é que quis assim. Nós vamos ver ao longo da história que Deus quis que fosse feito assim. E Jeroboão, ele é descendente de sangue de Efraim. Então sobre ele ficou instituída as 10 casas de Israel. Antigamente, nós víamos um reino único, um reino de Israel único, chamado de Casa de Israel. A partir desse momento dessa divisão, nós vamos ver os profetas tratando de 2 reinos, o reino de Judá e o reino da Casa de Israel, constituído pelas 10 tribos. Em alguns momentos nós iremos ver também, falando sobre Efraim e Judá, porque a promessa da multiplicação era dada para Efraim. Deus deixou sua promessa, e essa promessa é estendida para nós hoje.